Se alguém já pediu para você gerar relatórios, filtrar dados aqui no Excel, você ficou totalmente perdido, sem saber o que fazer, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como utilizar a tabela dinâmica aqui no Excel, que é uma das ferramentas mais incríveis que você pode usar ao seu favor aí nas suas planilhas. Se você não me conhece, eu sou o Edson, sejam bem-vindos a mais uma dica de Excel. E olha só, aqui embaixo do vídeo eu deixei um link do melhor treinamento de Excel para você conhecer. Mas vem aqui para a tela e dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu tenho uma tabela com a data da venda, vendedor, produto e o total de vendas. Então suponha que alguém peça para mim o total de vendas do ano de 2017 do vendedor Pedro de Lis e do produto fone de ouvido. O que eu faria, por exemplo? Ó, seleciono todo esse título aqui, vou lá na guia dados e clico aqui em filtro, escolho a data, 2017, o vendedor Pedro de Lis, e aí eu venho aqui no produto fone de ouvido. Pronto, aqui eu tenho o total de vendas de fone de ouvido do vendedor Pedro de Lis no ano de 2017. Então se eu clicar aqui, ó, na última célula dessa coluna de valores aqui, pressionar Alt igual, eu vou ter uma soma automática aqui do total de vendas desse produto, desse ano e desse vendedor aqui. Então ele vendeu R$ 11.960 no ano de 2017 do produto fone de ouvido. Mas imagine que alguém peça para você todos os vendedores e de todos os produtos. Imagina quanta coisa você teria que fazer com esse mesmo procedimento aqui. Então vamos utilizar a ferramenta tabela dinâmica aqui no Excel para fazer isso aqui de forma muito mais rápida. Para isso eu vou voltar aqui, ó, todos os filtros, e a primeira coisa que eu preciso fazer para utilizar a tabela dinâmica vai ser o seguinte, ó, eu vou formatar essa tabela aqui como tabela. É isso mesmo, ó. Como que eu faço? Eu clico aqui em qualquer célula dessa tabela aqui, vou lá em cima em formatar como tabela, lembrando que eu tô lá na guia página inicial. Então, ó, primeiro selecionei qualquer célula aqui dentro dessa tabela e na guia página inicial eu vou aqui do lado direito em formatar como tabela e aí eu posso escolher qualquer uma dessas opções aqui, ó. Ou você pode fazer o seguinte, ó, vem aqui embaixo em novo estilo de tabela, pressiona OK. E aí, quando você clicar aqui novamente, eu vou lá em formatar como tabela, você vai ter essa opção aqui em cima, ó, personalizada. Então vou escolher aqui personalizada, ele formatou como tabela para mim, mas veja que ficou na mesma formatação, na mesma cor que estava antes, ó. Todo fundo branco, aqui cinza no cabeçalho, e aí lá embaixo na última linha, se eu inserir outros dados, olha só, automaticamente tudo que eu for inserindo aqui vai sendo computado como total e como novos dados aqui dessa tabela. Se eu não formatar como tabela, o que eu inserir aqui para baixo não vai ser considerado em algum gráfico, algum dashboard ou até mesmo na tabela dinâmica que eu vou utilizar. Então é muito importante que primeiramente você formate como tabela esses dados aqui. Depois que eu formatei como tabela, eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui em qualquer célula, desde que seja dentro aqui dessa tabela, vou lá em cima na guia inserir, escolher essa primeira opção aqui, ó. E aí ele vai trazer para mim essa caixinha aqui dizendo: escolha onde você deseja colocar a tabela dinâmica. Nova planilha ou planilha existente. Eu vou deixar marcado aqui, ó, nova planilha. Vou pressionar OK. E aí, olha só o que aconteceu. Ele me trouxe aqui para uma nova planilha. Aqui do lado ele trouxe essa caixa aqui da tabela dinâmica dizendo assim, ó, para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. Então o que significa isso, ó? Aqui do lado direito, se você perceber, todo o meu título veio parar aqui, ó. Então data, vendedor, produto, total de vendas, que é exatamente isso que eu tenho lá na minha base, ó. Data, vendedor, produto e o total de vendas. Então vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui embaixo, ó, 2 cliques lá embaixo em planilha 3, vou renomear isso aqui, ó, análise 1. Facilita para que eu possa ter uma visualização melhor do que eu estou fazendo. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo, vou arrastar aqui, ó, pro lado, pronto. Então eu tenho a minha base e a análise 1 que eu vou fazer agora. Então suponha que eu queira analisar o total de vendas de cada ano. Como que eu faço?
Veja o seguinte, aqui do lado direito então eu tenho meu título, ó, data, vendedor, produto, total de vendas. E aqui embaixo eu tenho alguns campos, campo de filtro, colunas, linhas e valores. E olha o que ele fala aqui, arraste os campos entre as áreas abaixo. Então como que eu faço? Ó, eu quero analisar por data e o total de vendas de cada data, ou seja, de cada ano. O que eu vou fazer? Eu vou escolher data aqui, vou clicar com o botão esquerdo e vou arrastar até aqui embaixo, ó, em linhas. Por quê? Eu quero que as datas fiquem em todas as linhas aqui da minha tabela. E é exatamente isso que ele fez, ó. Ele trouxe todas as datas aqui em cada linha, ó. 2017, 18, 19, 20. Aqui na primeira tem menor do que 1/2 de 2017. Isso aqui ele trouxe porque na minha base provavelmente eu não tenho vendas antes dessa data aqui. Tá? Mas vamos ignorar isso aqui. Eu quero analisar somente os anos. E veja que se eu clicar aqui nesse sinal de mais de 2018, ele vai trazer todos os trimestres desse ano para mim. Se eu clicar no mais de qualquer trimestre, ele vai trazer os meses aqui para mim. Só para mim te mostrar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero analisar a data que eu já coloquei aqui então e eu quero analisar o total de vendas. Então eu vou aqui do lado direito e vou localizar total de vendas. Vou clicar e vou arrastar aqui embaixo para o campo de valores, ó. Vou soltar e veja que aqui ele colocou em cada linha o total de vendas de cada ano, de cada trimestre automaticamente para mim. Então vou colocar isso aqui como moeda, vou selecionar página inicial, vou clicar aqui em moeda. Então, olha só, ano de 2017, o total de vendas 1.596.604. 2018, 1.691.357. Aqui, ó, no 2018, no primeiro trimestre, ele mostra também o total para mim. Mas olha só, eu quero tirar trimestre, eu quero tirar mês, eu vou deixar só anos. Como que eu faço? Lá do lado direito, veja que quando eu clico aqui fora, aquele campo lá do lado direito some. Então, como que você faz caso isso aqui acontecer? Ó? Eu vou clicar com o botão direito em cima aqui da minha tabela, dentro de qualquer local, e vou escolher essa opção aqui, ó. Mostrar a lista de campos, essa última opção aqui. Tá vendo que apareceu de novo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu quero deixar somente anos nessa primeira coluna aqui. Como que eu faço? Ó, eu vou aqui do lado direito e lá embaixo veja que eu tenho anos, trimestres e aqui a data. Então vou clicar aqui em data com o botão esquerdo, vou arrastar aqui para fora, ó, e soltar. Vou clicar em trimestre, arrastar aqui para fora e soltar. Agora dá uma olhada lá na minha tabela, ó, eu tenho somente anos aqui e o total de vendas de cada ano. E agora, presta atenção nisso aqui que eu vou fazer, ó. Então suponha que eu queira filtrar o total de vendas que está aqui de cada ano. Então 2017, 18 até 2022, que eu fiz aqui agora. Só que eu quero filtrar também o total de produto, ou seja, a quantidade que cada produto vendeu em cada ano. Então olha que inteligente que eu posso fazer, ó. Vou selecionar essa tabela aqui, Ctrl C, vou clicar aqui, ó, Ctrl V, vou aumentar aqui a largura da coluna. E agora, aqui nessa coluna de anos, eu quero colocar, na verdade, os produtos. Então como que eu faço, ó? Clico aqui, vou lá do lado direito e aqui em anos, ou seja, anos está no campo linhas aqui. Eu vou arrastar aqui para fora e vou soltar. E aí eu vou lá em cima, eu vou escolher produto, clicar com o botão esquerdo, vou arrastar aqui para o campo linhas. E agora ele colocou para mim, ó, todos os produtos e o total de venda desses produtos. E o que eu quero fazer agora? Eu quero analisar por cada vendedor o que cada vendedor vendeu, por exemplo, no ano de 2017, somente do produto microfone. Então, como que eu posso fazer isso aqui? Vou lá em cima na guia análise da tabela dinâmica, vou clicar lá, vou escolher essa opção aqui, ó, inserir segmentação de dados. Vou clicar aqui e vou escolher vendedor, ó. Cliquei aqui em vendedor. Vou pressionar OK. Agora ele trouxe essa caixinha inteligente para mim. Então o que eu quero? Eu quero analisar o vendedor, o que ele vendeu de cada produto em um ano específico. Se eu clicar aqui em Ana Clara, ó, eu quero que
nessa tabela aqui apareça o que ela vendeu de cada produto, ou seja, aqui está mostrando para mim o total que ela vendeu de fone de ouvido, o total que ela vendeu de microfone e assim por diante. Só que veja que quando eu clico aqui em cada vendedor, aqui altera normalmente para mim, automaticamente. Eu vou analisar aqui, ó, Roberto Bastos. Aqui mostra para mim automaticamente o total que ele vendeu de fone de ouvido, o total que ele vendeu de microfone e monitor, por exemplo, e os outros também. Se eu clicar no Caio Gil é a mesma coisa, se eu clicar na Ana Clara é a mesma coisa. Só que percebe o seguinte, quando eu clico aqui no vendedor, somente essa tabela dinâmica é alterada. A primeira, ela não altera. Então eu preciso fazer uma conexão entre essa primeira tabela dinâmica e essa segunda aqui. Como que eu faço isso? Ó, eu vou clicar aqui nesses dados de vendedores, nessa caixinha aqui, e vou lá em cima em segmentação e vou escolher essa opção aqui, ó, conexões de relatório. Vou clicar aqui e olha que interessante, ó, ele mostra para mim o nome da tabela dinâmica e aqui do lado direito o nome da planilha. A tabela dinâmica 6, que se encontra na planilha análise 1, ela está desconectada. Por quê? Se você perceber nesse primeiro quadrinho aqui, ó, ele não está marcado. Então eu vou marcar aqui e vou pressionar OK. Agora veja o seguinte, presta atenção tanto na primeira tabela quanto na segunda. Quando eu clicar no vendedor, todos os valores vão ser alterados, ó. Vou clicar no Caio Gil, Camila, Pedro e o Roberto. O que isso quer dizer, ó? Se eu clicar no Caio Gil, vai me mostrar aqui nessa primeira tabela que em 2017 ele vendeu 231.565 e esse é o total de vendas em cada ano do Caio Gil. E aqui nessa segunda planilha ele está mostrando o total de vendas de cada produto somente do Caio Gil. E aí você pode se perguntar, mas se eu quiser filtrar o total de vendas do Caio Gil em certo ano, só que de um produto específico, posso fazer o seguinte, ó, clico aqui nessa tabela, nessa segunda tabela, vou lá em cima em análise da tabela dinâmica e vou escolher de novo, inserir segmentação de dados. E agora eu vou escolher aqui, ó, produto, vou clicar em OK. Agora vamos fazer o seguinte, ó, eu preciso conectar isso aqui, eu preciso ver se esse ícone aqui, onde eu vou escolher os produtos, estão conectados da mesma forma que eu fiz da primeira vez. Então vou tirar o filtro dessa primeira tabela aqui, ó, vou clicar nesse X, nessa segunda eu vou clicar aqui, vou lá em segmentação lá em cima, conexões de relatório e olha só, eu preciso marcar essa primeira tabela aqui, ó. Marquei, pressionei OK e pronto. Agora quando eu clicar em algum vendedor e no produto, automaticamente nessas duas tabelas aqui, eles vão mostrar para mim o total de vendas de cada ano daquele vendedor somente do produto específico. Eu vou clicar aqui no Caio Gil e vou escolher o produto aqui monitor. Ele mostra para mim o total de vendas que o Caio Gil vendeu de monitor e o que ele vendeu desse monitor em cada ano. Então, o ano de 2017 ele vendeu 29.630, 18, 57.105 e assim por diante. Isso tudo aqui totaliza então 214.828. Agora eu vou tirar o filtro, ó. Vou clicar nesse xizinho aqui na segunda tabela, vou clicar no X também e eu vou clicar aqui, ó, novamente na segunda tabela. Vou lá em cima em análise da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Eu vou escolher agora aqui os anos, por exemplo, ó. Pressiono OK, pronto. Então eu clico na caixinha, vou lá em segmentação, conexões de relatório, ó. Vou marcar aqui, pressionar OK. Se eu quiser analisar mais de um vendedor, por exemplo, deixa eu só arrastar aqui para o lado, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou colocar os anos aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui na Camila Pereira e aí aqui em cima, nesse quadrinho, ó, seleção múltipla, eu vou deixar selecionado, escolher aqui o Roberto Bastos. Pronto, agora eu estou analisando a Camila Pereira e o Roberto Bastos, o que eles venderam de webcam, por exemplo, ó. Pronto, automaticamente aqui mostra para mim, ó, webcam, o total de vendas da Camila e do Roberto
e em cada ano aqui o que eles venderam juntos. Bom, essa foi uma dica, um exemplo. Você pode modificar isso aqui, trabalhar com várias outras maneiras. Se essa dica te ajudou de alguma forma, deixa seu like, comenta aqui embaixo também e eu te vejo no próximo vídeo.